E o Senhor colocava muito forte no meu coração, neste momento final de oração. E é uma promessa. Era uma promessa que Deus estava fazendo. A todos aqueles que perseverarem. A todos aqueles que perseverarem. O Senhor colocava muitas realidades de vida. Mas o Senhor colocava uma promessa de graça sobre a todos aqueles que perseverarem neste grupo de oração. Amém? Sobre todos aqueles que perseverarem com o Senhor na Santa Igreja, nos sacramentos. Mas o Senhor colocava de uma maneira muito especial. Claro, nós temos um amor ímpar pela Eucaristia, mas o Senhor colocava muito forte. Creia que se você perseverar neste ano, que está se iniciando neste grupo de oração, você alcançará muitas graças na sua vida. Muitas graças. Não é Everaldo que está falando, é revelação divina. É promessa de Deus para a sua vida. Toma posse. Toma posse disso. Fala para Deus, é para mim. Fala, abre a sua boca. É para mim. Eu tomo posse desta palavra na minha vida. Esta noite, irmãos e irmãs, convido a cada um de nós a tomar a palavra de Deus lá na carta de São Tiago, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, Bíblia Ave Maria, página 1540. Tiago, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica, água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, para quem acompanha a liturgia diariamente, nós estamos vivendo nessa semana a narrativa do Gênesis, amém? A criação, Deus criando o mundo, Deus criando o céu, a terra, os animais, e Deus criando a obra mais perfeita, que somos nós. A perfeição de Deus está no homem e na mulher. A perfeição de Deus, naquele momento, estava em Adão e Eva. E é uma obra perfeita porque Ele dá a capacidade para eles de se comunicarem com o próprio Deus. E para isso, Deus lhe deu uma boca, uma língua, para dialogar com Deus. E Deus amava isso, porque a palavra de Deus diz que Deus, todo finzinho de tarde, Ele passeava no paraíso. Ele se encontrava com Adão e Eva. Existia uma relação de intimidade entre Deus e o homem.
existia uma relação de amizade, existia conversa, diálogo, santas conversas. Mas aí entra o pecado no mundo. E o homem abandona esta perfeição. Deus continua sendo perfeito, mas o homem abandona essa perfeição. E aí nós vamos para a palavra. São Tiago começa dizendo, como nós estamos vivendo essa leitura do Gênesis, São Tiago também escreve aqui, e ele fala que os animais se deixam domar. As aves, os animais ferozes, se deixam domesticar. Não é assim com um elefante no circo? Claro, tem um modo que às vezes não é o modo mais correto de adestrar, mas o homem consegue adestrar até o elefante, o leão. E aí para nós aqui, o nosso cachorrinho dentro da nossa casa, o gato, o papagaio, Deus consegue adestrar, Deus consegue domar os animais. Mas São Tiago, ele fala de um órgão do nosso corpo que é irrequieto. E que, apesar do homem ter a capacidade de domar tantas feras, tantas coisas ferozes, ele não tem a capacidade de domar um órgão chamado língua. Essas línguas que Deus, essa língua que Deus me deu, uma mais bonita que a outra, uma mais vermelha, uma mais pontuda, uma mais grossa, né? Uma rosada. Cada um de nós tem o seu tipo de língua. Mas este órgão é um órgão que nós muitas vezes não conseguimos domar. E ele fala, este órgão que muitas vezes louva e bendiga o Senhor, esse órgão que muitas vezes agradece a Deus, é também um órgão que muitas vezes amaldiçoa o meu irmão, que é semelhança de Deus. Este órgão que deveria ser para edificar a igreja, muitas vezes eu acabo destruindo o nosso convívio, a sociedade, o nosso grupo em que nós nos relacionamos. Por quê? Porque eu não consigo dominar. Eu não consigo ter domínio. Existe um ditado que diz assim: a boca fala do que o coração está... Vocês não conhecem, não? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar coisas boas. Se o meu coração está cheio de Deus, eu não vou maldizer o meu irmão, eu não vou praguejar contra o meu irmão, eu não vou caluniar o meu irmão, não vou falar mal da vida dele. Se o meu coração está cheio de Deus, eu vou louvar a Deus pela vida do meu irmão. Eu vou louvar pela vida deste grupo de oração, por cada membro deste grupo de oração. Eu louvo a Deus pelo Papa, pelos padres, por toda a igreja, por tudo, por toda a criação de Deus. Por quê? Porque eu estou cheio de Deus. Estou cheio de Deus. Agora, se eu não estou cheio de Deus, existem palavras que saem da minha boca que não deveriam nem sair. E aí nós podemos ter um exemplo, que muitas vezes nós pais, que deveríamos nos policiar com relação a isso, e nós erramos com relação a isso. Antigamente, a gente não saía de casa sem pedir bênção para o nosso pai, para a nossa mãe. Encontrava os tios, se tinha 20 tios, era 20 bênçãos que você tinha que pedir. Hoje em dia não pede mais bênção, né?
Mas nós ensinamos os nossos filhos, peça bênção, seja educado. Eu estou sendo bênção na vida do meu filho. Você é inteligente, você vai ser alguém na vida um dia, estude. Eu estou sendo bênção para ele. Tudo que está saindo na minha boca é bênção para o meu filho. Respeite as pessoas, respeite os seus professores, respeite os mais velhos. Não é bênção isso? Tudo isso é bênção que vai saindo da minha boca para com os meus filhos. Mas também existem pais que, quando tem aquele filho arredio, eles soltam umas palavras que não se deveriam ser ditas. Tipo, perdão a expressão, você é um capeta. Você não vale nada. O que eu fiz para merecer um filho assim? Você não é meu filho. Você não vai ser nada na vida. Eu estou o quê? Maldizendo meu filho. Eu estou rogando uma maldição em cima do meu filho. Eu que deveria ser bênção para ele com a minha boca, com a minha língua, eu estou dizendo para ele, você não vai ser nada. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes, ele acaba somatizando aquilo para a vida dele. Somatizar é o quê? Ele pega aquilo e transforma aquilo numa realidade que não existe, mas que para ele se torna uma verdade. E aquele filho, aquela filha que deveria ser uma pessoa feliz, alegre, ele acaba murchando. Por quê? Porque ele não foi ensinado, ele não foi doutrinado, ele não foi abençoado. Muito pelo contrário, ele foi amaldiçoado. Amém? Isso é verdade ou é mentira? Isso acontece. Mas não deveria ser assim. Para nós termos noção do poder daquilo que sai da nossa boca. Existe uma história. Talvez vocês conheçam. Existia um casal de namorado numa cidadezinha, uns 3.000 habitantes mais ou menos. E um belo dia a namorada terminou com ele. E ele, revoltado, ele começou a difamar a vida da sua ex-namorada. Começou a caluniar contra ela. Foi para a internet, começou a publicar um monte de coisas, um monte de mentiras. Ele destruiu a vida da menina, simplesmente porque ela terminou o namoro. Ele destruiu a vida da menina. A menina não tinha condições de sair de casa mais. Mas um belo dia, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele procura o sacerdote para se confessar. E ele conta a história toda para o sacerdote, ele se confessa. E o sacerdote, pelo poder da igreja, lhe dá absolvição, livra-lhe da culpa. E ele fica esperando agora o quê? Qual é a minha penitência? Aí o padre fala, a sua penitência, você vai sair, vai me trazer um saco de penas, pena de ganso, uma pena muito leve, vai me trazer um saco de penas. Ele foi e trouxe. Quando ele chegou, o sacerdote falou com ele assim, agora eu quero que você suba lá no alto da torre da igreja. E quando der um vento muito forte, eu quero que você esvazie esse saco jogando as penas para o alto. Ele foi obediente e o fez. Quando veio um vento forte, espalhou pena pela cidade toda.
o vento levou para a cidade vizinha, caiu no rio. Aí ele falou: agora estou aliviado, cumpri com a minha penitência. E ele voltou com um saquinho vazio para o sacerdote. Cumpri a minha penitência. Aí o sacerdote falou assim: não acabou. Agora eu quero que você saia e cate cada uma das penas que você jogou. É impossível fazer isso, padre. Aí o padre fala assim: impossível também é consertar aquilo que você fez com a sua ex-namorada. O mal já estava feito. Amém? E o autor dessa carta, São Tiago, ele vai falando sobre esta realidade. E qual é o tema do grupo de oração de hoje? Leia para mim, por favor. Tiago vai falar: não pode, não convém que seja assim, não pode ser assim. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer sobre a figueira não pode dar, não me lembro o fruta, mas a figueira não pode dar uva. Quando eu era criança eu gostava muito de subir no pé de manga. Quando a gente quer chupar uma manga, eu sei qual é o pé de manga. Quando a gente quer uma goiaba, a gente sabe qual é a goiaba. Então, eu sei identificar o fruto pela árvore. Eu conheço o fruto que sai dali pela árvore. Então, nós, irmãos e irmãs, precisamos ser conhecidos também pelo fruto que está em nós. Qual é o fruto que os meus irmãos, quando olham para mim, eles enxergam? Eles veem em mim que eu estou na árvore de Deus? Ou eles veem em mim que eu estou na árvore do mundo? O que meu irmão, minha irmã veem quando olham para mim? O que enxergam quando veem em mim? O que sai de mim? A palavra de Deus diz, como nós acabamos de ler, não dá para na mesma fonte sair duas águas. É lindo quando você vai no interior, né, na roça, vai direto na nascente, lá no meio da mata, e pode beber aquela água doce, pura, porque você sabe a origem. Vai no mar, pega aquela água e bebe. Então nós conseguimos diferenciar a água. Então, irmãos e irmãs, e aí não estou falando mais somente da língua, eu estou falando de todo o nosso proceder, de toda a minha vida. Que fruto eu tenho dado? Que água que tem jorrado em mim? Quando eu abro a torneirinha no meu coração, qual é a água que está vindo? Qual é a fonte que está dentro de mim? A fonte que está de mim é Deus. Quem é batizado aqui? Levanta a mão. Você tem uma fonte dentro de você, que é Deus. E é uma fonte de água viva, é uma fonte inesgotável, que jorra constantemente, que não para de jorrar. Então, quando eu abro a boca, sai de mim coisas boas, no meu viver, no meu proceder. Se a fonte que está em mim é Deus, e eu deixo Deus ser tudo na minha vida, eu vou ser bom. Eu vou respeitar as leis da igreja, eu vou respeitar o meu irmão, eu vou amar o meu irmão. Eu vou buscar viver aquilo que Deus quer que eu viva, a santidade. Por quê? Porque eu sei a fonte que está me tocando.
A água que está saindo de dentro de mim. E a água que está dentro de nós é uma água doce. A água que está dentro de você é a água de Deus. É momento de nós deixarmos que essa água flua no meio de nós. É momento de deixarmos que os outros possam ver, através do meu proceder, eu sou de Deus. Aquele irmão, aquela irmã é de Deus. Ele não é do mundo. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele está namorando, mas é um namoro santo. Tentando, lutando. Se você cair, levanta. Existe um programa que passa, que eu espero que nenhum de nós assista, que se chama Big Brother. No fundo do meu coração, eu espero que nenhum de nós que está nessa igreja assista, porque é água suja. É água suja, é água podre. É água podre. Putrificada. E dentro de nós não pode haver água deste tipo. Porque ali está todas as espécies de pecado que você possa imaginar. Todas as espécies. Os 7 pecados capitais estão ali. E católico, ele é das 7 virtudes capitais. Ele não é dos 7 pecados capitais. Então, se você quer que a fonte de água viva produza dentro do seu coração, deixa ela brotar. Coloca a mão sobre o seu coração.